às vezes para a escassez de algumas coisas que tinha em casa, as dificuldades, eu via as famílias se organizando para fazer ceia, para poder estar junto, e eu tinha uma resistência muito grande com isso. O Senhor sempre cuidou de nós, mas a gente, no nosso coração, a gente tem algumas coisas, alguns desejos, e a gente termina transformando esses desejos da gente em necessidade. E não são necessidades, são desejos que a gente tem. Mas saber qual é a diferença aí entre desejo e necessidade? Desejo é a vontade que a gente tem. Olha só, se a gente comer arroz, feijão, um ovinho, lembra? A gente até gosta disso, né? Quando a gente está com os nutrientes que o nosso organismo precisa. Colocou uma saladinha e completou. Mas às vezes eu não quero isso. Às vezes o que eu quero é que tem um filé, tem um tender, tem gente que gosta, né? Um peru. Às vezes um café assim, né? Um café assim, super recheado. Às vezes é isso que a gente quer. Mas é vontade. Isso é vontade. E se a gente não tiver cuidado com essas vontades, elas terminam virando cobiça. E aí é um problema que a gente tem. E às vezes não está só no campo material, não. A gente quer que as pessoas olhem para a gente. E a gente quer que as pessoas reconheçam a gente. Eu lembro que tem uma canção, e eu tenho cuidado com essa questão de não cantar algumas coisas que às vezes a gente brinca com a melodia e troca a letra, né? E aí tem uma música do Davi Sassi, né, que diz que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso mesmo. Só que na brincadeira a gente cantava assim: eu não consigo ser reconhecido por ninguém, eu não consigo. E aí o que aconteceu? Teve um dia que a gente está lá no grupo caseiro, eu pego o violão para a gente começar, e aí na hora que a gente vai cantar essa canção, ao invés de eu dizer eu não preciso, o que eu fiz? Eu não consigo. E assim, na verdade a gente não precisa ser reconhecido, mas às vezes dentro do nosso coração a gente começa a ter uma necessidade tão grande de ser reconhecido que esse troço vira uma cobiça. E o que é necessidade? O que é isso? O que é necessário? O que a gente precisa de verdade? O que é essencial? O que é indispensável? Isso é necessidade. Eu lembro também do desenho animado lá do Mogli, que ele cantava assim, né? Eu busco necessário, somente o necessário. Lembra da canção? E às vezes a gente não tem noção do que é necessidade, do que é necessário. E a gente fica perdido. E nesse período que a gente está vivendo agora, nesse período de final de ano, é um período que isso mexe muito com a gente. Se a gente não prestar atenção, a gente começa a achar que coisas que a gente não precisa, a gente começa a colocar no nosso coração como se a gente realmente precisasse. E aí isso começa a mexer com como nós nos vemos, com a nossa identidade. É um cuidado que a gente precisa ter. Eu queria te convidar para abrir a palavra lá em Efésios, capítulo de número 1. Efésios 1. A gente, para o pessoal que projeta aí, todos os textos eu vou usar e vem. Efésios 1, a partir do versículo número 3. Efésios 1, a partir do 3. A palavra diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Queria te convidar para mais uma vez orar comigo. Vamos orar. Pai, nós temos a tua palavra, a gente tem o que está no nosso coração com vontade, Pai, de falar da tua igreja, mas nós queremos pedir que o teu Espírito tenha a liberdade para falar conosco, para ir lá na nossa mente e tocar naquilo que precisa ser tocado. Nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo e fala verdadeiramente conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com vocês hoje sobre nossa identidade. Como nós nos vemos, como nós pensamos. E eu quero voltar com vocês nesse versículo de número 3. O apóstolo Paulo, é interessante, né? Até antes da gente entrar no versículo, a gente compreender que essa carta de Efésios, ela é considerada, entre as cartas do apóstolo Paulo, aquela que seria a rainha das cartas. A gente tem muito ensino aqui. A gente tem muita instrução do Senhor. A gente tem muita revelação do Senhor para nós nessa carta. E nesse verso 3 aí, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo faz uma apresentação. Ele diz para quem estava sendo destinado aqui, ele fala dele mesmo, mas no verso 3 ele começa dizendo: bendito seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tem muitas palavras que a gente usa e que a gente não tem a real noção do que essas palavras significam. Essa palavra que tem a mesma raiz dela, sabe quando é que ela foi usada pela primeira vez, essa palavra abençoou? Sabe aquele caso lá de Jacó, quando ele fugiu do irmão e foi lá para as terras do seu tio Labão, e ele estava lá perto do poço, e aí de repente chegou as pessoas da região com os seus camelos, e aí diz isso lá em Gênesis 24, capítulo 11, diz assim: ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem. Esse ajoelhar dos camelos aí, gente, esse ajoelhar é a palavra bênção. Coisa esquisita, né? Se ajoelhar. Que coisa estranha a gente pensar nisso aí. Quando a gente vai lá para Salmo, eu gosto muito dos Salmos 103 e 104. Salmo 103, versículos 1 e 2 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Esse bendiga aí tem o mesmo significado. No capítulo 104, verso 1, novamente aparece a palavra bendiga ao Senhor a minha alma. Ao Senhor, meu Deus, tu és grandioso, estás vestido de majestade e resplendor. Mesma raiz da palavra abençoa lá de Efésios. Quando a gente vai para aquela bênção conhecida, que está lá em Números capítulo 6, verso 24, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Mesma coisa. Qual é o significado disso?
O que essa palavra quer dizer? O Senhor se dobra para nós. O Senhor se dobra para nós. Isso é um negócio muito estranho da gente pensar, da gente imaginar. O que é isso? O Senhor desce da posição em que Ele estava e vem para a nossa posição. Na nossa cabeça a gente não consegue compreender o que é isso. Que rebaixamento é esse? Danilo é sargento. E se por acaso lá no quartel chamarem ele de soldado ou chamarem ele de cabo, o negócio não vai dar bom não. Porque tem um nível que você não pode baixar. Mas não é esse não é um rebaixamento desse simples, a gente não consegue compreender, porque o Criador, o que fez todas as coisas, Ele desce para o nosso nível, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. Agora, como Ele nos abençoa? Porque a nossa visão humilde, a nossa visão limitada, a gente acha que bênção é ter as coisas desse mundo. É isso que a gente acredita que é bênção. Eu estou falando de tal da bênção, porque os negócios estão indo bem. Eu já falei aqui, eu volto a repetir, a gente encontra uma pessoa que faz tempo que a gente não vê aquela pessoa, e aí a gente pergunta, como é que está fulano? Aí normalmente as pessoas dizem, fulano está bem. E quando você vai ver, às vezes a vida está uma bagaceira, a família está toda desestruturada, mas aquele fulano passou no concurso, aquele fulano tem uma casa, aquele fulano tem um carro, e aí a gente chama isso de estar bem. E o apóstolo Paulo, quando ele volta para essa questão do Senhor se dobrar, ele diz que o Senhor se dobrou, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Esse negócio é difícil para a gente compreender também. O que é isso? O que são essas bênçãos espirituais? São bênçãos eternas. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, 2 Coríntios 4, 18, diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então as bênçãos que nós vamos receber, elas são bênçãos eternas. Esse se dobrar de Deus é para nos dar algo eterno. E ele diz mais: onde é que nós temos essas bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo. 1 Pedro 3,22, quando ele fala sobre isso, pegando essa ideia da região celestial, ele diz que subiu ao céu, está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então olha só, Deus se dobrou. Parece até que a gente está falando sacrilégio quando a gente diz isso. Mas quando a gente vê o apóstolo Paulo falando lá em Filipenses, capítulo 2, da humilhação que o Senhor passou para se tornar como nós, é se dobrar mesmo. Foi isso que Deus fez. Ele se dobrou por mim, Ele se dobrou por você, para que nós possamos ter acesso às regiões celestiais nele. Isso é o mais importante. Verso 4, voltando para a gente continuar aí, a gente vai dar uma pincelada aí nesses versículos, capítulo 1 de Efésios, verso 4 diz: porque Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu no Senhor Jesus. Tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E qual é esse propósito? É que nós sejamos santos, que nós sejamos separados, que nós sejamos irrepreensíveis nele. Então, a ideia aqui, queridos, é que nós somos separados para o Senhor. Agora é importante a gente compreender:
Porque quando a gente anda e a gente fala com as pessoas, às vezes a gente acha que nós somos melhores que as pessoas, e nós não somos. Quando a gente olha alguém que na sua fé crê diferente da gente, a gente precisa ter cuidado, porque nós normalmente achamos que somos os donos da verdade. Nós não somos. Nós não somos. Aquelas pessoas que cultuam de forma diferente, elas não cultuam achando que estão fazendo errado. Elas acham que elas estão fazendo certo. O que compete a mim? Fazer como meu Deus faz. Ele respeita. E se a gente tem uma coisa para fazer, é respeitar. Cuidado quando a gente falar em relação à fé das pessoas. Porque a gente tem sim que falar do Evangelho, mas a gente precisa respeitar a forma como as pessoas pensam e creem. E isso a gente tem que estar na nossa mente. Então, Ele nos escolheu nele. Ele nos escolheu em Jesus, para que nós sejamos santos, irrepreensível. É importante a gente entender. Às vezes, até quando a gente pensa em chamar alguém para poder estar junto com a gente na liderança, a gente costuma fazer aquele raio-x rapidamente da vida da pessoa. A gente não, mas fulano de tal tropeçou nisso aqui, então ele não é digno de estar aqui. Às vezes a gente faz isso para um trabalho, a gente faz essas coisas, a gente costuma olhar. Não é isso. Não é irrepreensível, não é uma pessoa que não erra. Irrepreensível é uma pessoa que reconhece os erros. Olha que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, e pensa no camarada que errou, buscou as coisas de Deus e perdeu a família dele. A família toda desestruturada, toda jogada. E a palavra chama, é a palavra que diz, é a palavra de Deus, que ele é o homem segundo o coração de Deus. Versículo 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Adotados como filhos. Quando a gente conhece alguém que adotou uma criança, e às vezes não é só uma criança, às vezes você adota um adolescente, um jovem, adota um adulto. A pessoa que é adotada, você vai lá e coloca ela dentro da tua família, ela tem todos os direitos. Hoje aqui na legislação do Brasil, por exemplo, a pessoa que adota uma criança, ela tem direito até a licença maternidade. Tem direito lá aos 6 meses de licença maternidade no serviço público. Tem os direitos. O pai tem os direitos como pai e o filho tem os direitos como filho. Nós não nascemos, quando nascemos, não nascemos direto de Deus, mas nós fomos adotados. Mas parece que essa questão da adoção que a gente tem, a gente olha para a gente e olha como alguns que foram adotados. Sabe aqueles que gostam de esconder os negócios, adotam uma criança e nunca diz para a criança que a criança é adotada? E a criança vai crescendo, quando chega uma certa idade, escapa. Você não nasceu aqui da barriga da mamãe. Você foi gerado aqui naturalmente do papai. Aí a criança fica revoltada e começa a aprontar todas. Às vezes parece que nós, Igreja do Senhor, temos isso dentro do nosso coração. Parece que a gente se revolta com Deus, porque nós não somos Jesus, nós não estávamos lá junto com a Trindade Santa no início, mas nós fomos feitos filhos nele. Você foi feito filho nele. Essa compreensão tem que estar na minha mente, tem que estar na tua mente, que nós temos direitos de filho. Nós temos direito de filho, você tem direito de filho de Deus. Nós, às vezes a coisa fica só aqui, mas precisa estar aqui. Eu preciso sentir isso no meu coração, eu preciso saber. Gente,
Eu vejo os meus filhos quando vão para minha casa, que alegria eu tenho de recebê-los, e eles sabem. E as netinhas já aprenderam também. Chegam lá na geladeira, abre a porta e fica olhando assim. Até a pequenininha chega lá, e aí vai para lá e apontando, e já sabe que o vovô compra lá o iogurte, volta lá e ela fica lá olhando, querendo, sabendo, se sente neto. Eu acho que o neto se sente mais do que filho. E a gente não tem esse sentimento em relação ao Senhor. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Sabe, às vezes você tem orgulho de dizer, netinho pode dizer lá para o pai dele que está aqui, olha, meu pai, eu tenho orgulho de dizer que sou filho dele. E a gente faz isso. O Jessé está aqui, o pai está aqui, às vezes, olha, meu pai, e é a alegria de dizer, meu pai. Tem isso. Só que quando chega na casa do Gilvão, Jessé, ele se sente filho. E por se sentir filho, ele tem algumas coisas, aí ele pega a roupa, ele pega alguma coisa, e assim, o pai fica besta. Besta porque ele fica alegre com aquilo, com esse sentimento que ele tem de direito. E eu queria dizer para você que você também tem esse direito com o Pai Celestial. Você precisa compreender essa verdade, tem que estar no teu coração, que você tem direito com o teu Pai Celestial. Você foi feito filho. Os direitos de filho você tem em Jesus. Então você tem direito. Você precisa sentir isso. Mas mais do que saber que você tem direito, mais do que sentir, nós precisamos agir como filhos. Essa verdade tem que estar no nosso coração. Sabe por que nós somos adotados? Sabe como nós somos adotados? Nós somos adotados em Jesus. Foi em Jesus, foi nele. Nós fomos imersos nele. Lá em 1 Coríntios 10, versículos de 2 a 4, diz, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Sabe quando Moisés pediu para ver o Senhor, e o Senhor disse, se você me ver, você vai morrer. E o Senhor colocou ele lá na fenda da rocha, e ele passou e disse que Moisés viu como se fosse o Senhor, pelas costas do Senhor, e ele estava lá coberto, protegido. É assim que nós somos adotados. É o Senhor Jesus, é nele, é imerso nele, é batizado nele. Estão entendendo o que é isso? Essa verdade tem que estar no meu coração, tem que estar no seu coração. O versículo 7 lá de Efésios diz assim, nele, em Jesus, temos a redenção. Irmãos, a gente usa algumas palavras que elas são da nossa linguagem, que às vezes a gente não compreende elas. Lá na época de Jesus, essas palavras eram muito conhecidas porque a escravidão acontecia lá, normal. E sabe o que era a questão da redenção? O escravo, ele tinha um preço. E alguém que chegasse lá e desse o preço dele, ele redimia aquele escravo. Hoje a gente até usa algumas variantes dessa redenção aí, para uma pessoa, por exemplo, a pessoa que tem câncer e que é curada do câncer, diz, remiu. Já ouviu falar? Remiu. No Senhor Jesus, nós temos a redenção e não foi de graça. Nesse se dobrar de Deus para nós, Ele se fez homem e derramou seu sangue por mim, derramou seu sangue por você. Para quê? Para que
os nossos pecados eles fossem perdoados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, no Senhor Jesus. Nele temos a redenção. Nós temos o pagamento do resgate, do preço que eu tinha, que você tem. Preço forte, preço alto, preço que eu não consigo compreender. E quando eu estava pensando nisso, como eu vou comparar um negócio desse? A gente conhece situações de mães que tem um diagnóstico médico que diz assim: olha, se você levar essa gestação até o final, você pode morrer. E ela diz assim: eu não me importo de morrer, eu quero que meu filho viva. O preço que foi pago foi um preço muito maior do que esse. O preço que foi pago por você, o preço que foi pago por mim, um preço muito maior. Preço do sangue do nosso Deus, que se dobrou, que se curvou, que desceu, que se rebaixou ao nível que nós estamos, para que eu pudesse voltar a ter relacionamento com Ele, para que eu pudesse voltar a estar nele. E o verso 8 desse capítulo que a gente está lendo diz: o qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. O que eu quero que você saia daqui hoje é entendendo, é compreendendo que no Senhor você é feito filho, que a tua identidade é a identidade de filho, e que como filho você tem direitos, só que você precisa se sentir filho, porque senão você não experimenta dos direitos que você tem, e você precisa agir como filho. Lá em Mateus, capítulo de número 28, no versículo 19, diz assim: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse batizar, a gente precisa compreender ele, porque às vezes a gente não entende quando a palavra diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Às vezes a gente acha que é um mergulho, um banho. Você chegou lá, você desceu na água, você subiu, você acha que batizar é isso. O batizar é você entrar nele. É a tua essência que é mudada. É o significado do que você é que é mudado. Isso, gente, mexe com a essência. Na Bíblia Strong, ela traz uma história de um homem que viveu cerca de 200 anos antes de Cristo, e ele conta uma história dele para tentar trazer para a gente a ideia do batismo. E ela faz a comparação da seguinte forma: ele diz: olha, quando você vai preparar picles o pepininho azedo, ele diz: olha, você pega o pepinozinho e você mergulha ele na água quente. Depois você tira ele e você deixa ele imerso no vinagre, umas clarinhazinhas lá que você queira colocar. Quando você só mergulha ele na água quente e tira ele continua pepino, aquele saborzinho de pepino. Quando você mergulha ele e deixa ele mergulhado na água com vinagre, você vai provar e você vai sentir o sabor diferente, o sal diferente, o vinagre diferente, a essência muda. É assim, quando você é mergulhado no Senhor, a tua essência muda. A palavra diz que nós somos feitos nova criação. É até importante a gente entender isso e a gente até utilizar, porque o termo é melhor nova criação do que nova criatura, porque a gente costuma olhar lá para João e lembrar, né,
Todos são criaturas de Deus, mas só em Jesus, quem crê em Jesus, da pequenininha lá, e aí o sacerdote pergunta qual o nome que você deu para ele, aí você diz o nome. E aí a gente acha que o nome de batismo, por exemplo, o nome do batismo é Joane. Beleza. Danilo, o nome do batismo. O meu batismo no Senhor me faz filho dele. O Espírito Santo vem mudar a minha essência. Ele vem para dentro de mim, ele muda a realidade do que eu sou. Romanos 6, versículos 3 e 4 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É uma vida nova no Senhor. Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27 diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Todos que em Cristo foram batizados, foram cobertos pelo Senhor. De Cristo se revestiram. Nós somos adotados desse jeito. Quando o Pai olha para nós, Ele vê o revestimento, a cobertura que nós temos do Senhor Jesus em nós. Consegue compreender isso? O Pai, quando olha para nós, Ele olha a essência do Filho que está em nós. Nós somos revestidos. No batismo, nós somos feitos discípulos. No batismo, nós somos feitos servos. No batismo, nós somos feitos filhos. Filhos de Deus. Filhos, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Através desse Espírito eu posso chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Através desse Espírito eu posso chegar diante de Deus e ter os direitos, a prerrogativa de Pai. Eu me apresento, eu consigo entrar e abertamente falar com Ele. Amém? E isso tem que estar no meu coração, isso tem que trazer para mim as verdades, porque o que tem acontecido nesses dias, e eles estão mais fortes, a gente começa a olhar para as posses. Porque tem isso, é porque a roupa tal, é porque a marca tal, é porque o celular tal, é porque isso, é porque o carro, é porque a casa, e eu esqueço da essência do que eu sou, porque eu posso não ter nada disso, mas se eu tenho o meu Senhor, eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu sou filho de Deus, e isso tem que estar no meu coração. Essa verdade tem que me fazer viver de forma diferente. Essa verdade tem que alegrar o meu coração. Essa verdade supre tudo o que eu preciso. Sabe por quê? Porque eu sou filho. Você é filho. Filho de Deus. Amém? Coloca essa verdade no teu coração, que o Espírito Santo faça isso pular dentro de você e nele, nesse sentido, nesse sentimento, me leve a agir e a viver como filho, nele. Eu gosto quando o salmista diz assim, que nele nós temos todas as fontes, tudo que eu preciso está nele. Amém? Que essa verdade seja fundamentada no nosso coração de maneira tão forte, que gere fé, que nos leve a colocar isso em prática no nosso dia a dia. Vamos ficar de pé para a gente orar?